Aí dar continuidade ao conteúdo, né? Falar alguns aspectos populacionais da América Latina. A América Latina ela é composta de países localizados na América do Sul, América Central e América do Norte, como eu já havia falado para vocês. Então, na zona latino-americana, alguns territórios não são independentes, permanecendo, então, diferentes nações, como a Guiana Francesa, Ilhas Virgens Britânicas e até Porto Rico. De todos os países latino-americanos, apenas uma parte se comunica por meio das línguas latinas espanhol, português e francês. Alguns falam inglês e um holandês. Muitos possuem idiomas nativos e tradicionais. Vamos falar então alguns aspectos demográficos também. A população da América Latina ela cresceu significativamente a partir dos meados do século XX, na década de 50. Os latinos-americanos e caribenhos somam aproximadamente, então, 179 milhões de pessoas na década de 80. A região já contava com cerca de 385 milhões de pessoas. O rápido crescimento populacional é explicado pela transição demográfica, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, o aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de mortalidade são decorrentes de processos e progressos médicos sanitários que ocorreram nos países latino-americanos. Bom, a imigração, de acordo com dados da CEPAL, a maioria da população migrante representa na América Latina 58,7% e oriunda da própria América Latina. Aumento na década então de 80, 36,9 milhões. Em 1990, 48,8 bilhões. Dentre as razões para o aumento estão a identidade cultural entre os muitos países, as raízes históricas comuns, complementaridade dos mercados de trabalho, o fim de correntes migratórias de outros continentes. Então, a gente vai falar de alguns conflitos, né, na América Latina. Eu vou aqui dar um exemplo de alguns. A origem dos povos americanos, como eu já tinha falado para vocês, a luta indígena sobre o processo de colonização, né, os habitantes dos continentes americanos descendem de população advindas da Ásia, sendo que os vestígios mais antigos de sua presença na América, obtidos por meio de estudos arqueológicos, datam de 11 a 12,5 mil anos. Conquista América ou invasão? Índios. Como nós sabemos aqui, né, principalmente aqui na América do Sul, onde nós vivemos o Brasil, quando os portugueses chegaram, já haviam povos aqui, como eu falei para vocês, na formação desses povos nativos pré-colombianos. Então, já havia uma cultura fundada, um mito fundado. Então, como eu falei para vocês, os principais povos pré-colombianos eram os Incas, América do Sul, Astecas, centro-sul do México, os Maias, sul do México e a parte da América Latina. Demais índios americanos estavam na época da pedra lascada, viviam da caça e pesca. Indígenas e portugueses, primeiros contatos, estranheza e de certa admiração e respeito. Então, quando os portugueses chegaram, não somente os portugueses, mas os espanhóis também, lá no atual México, houve então um choque cultural, né? Um estranhamento. Caminha relata a troca de sinais presentes em informações, a leitura cristã. Assim, a ideia da conquista de novas terras vinha acompanhadas pelo desejo de levar a palavra de Deus para as criaturas desmonizadas do novo mundo por meio da catequização. Então, aqui, gente, a América pré-colombiana, ela era conhecida para os europeus como um novo mundo, né? Um mundo diferente. Então, além de haver exploração dos metais preciosos, houve também a questão da catequização, de catequizar esses povos. Então, houve muita resistência à luta indígena, que é alguns conflitos que houve aqui na América Latina.
Então, segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, em 2010 viviam na América Latina cerca de 45 milhões de indígenas agrupados em 843 comunidades, o que equivalia a aproximadamente 8% da população total da região. Entre os países latinos, a Bolívia tem a maior proporção de população indígena, seguida pela Guatemala, Peru e México. Segundo o Banco Mundial, em 2016, em cada 4 indígenas latino-americanos ainda vivem em situação de pobreza. No que se refere ao acesso à terra, relativos avanços foram conquistados, mas por toda a região ainda ocorrem conflitos motivados pela demarcação e pelo controle de terras indígenas em detrimento dos anseios exploratórios. Então, mesmo que houvesse aquela luta de resistência, ainda hoje, atualmente, ainda há muita luta que os indígenas têm que enfrentar, como, por exemplo, as suas terras e também as suas práticas culturais e religiosas, que é muito resistente. Os movimentos no campo, a gente vai falar um pouquinho. O primeiro país latino a realizar uma grande reforma agrária foi o México, a partir de 1910, durante o movimento conhecido como Revolução Méxica, liderado então por Emiliano. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Durante o processo, milhares de latifúndios que se concentravam nas mãos de poucos foram ocupados e divididos. Em Cuba, o governo liderado por Fidel Castro conseguiu implantar o processo de reforma agrária, buscando mais igualdade na estrutura fundiária e soberana alimentar na ilha. Bom, aqui então a gente está falando sobre os movimentos no campo. Essa questão de terras, latifundiários e a reforma agrária, também estrutura fundiária, essa questão que eu falei para vocês sobre os índios. Mas mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão aí de terras. Então, gente, nesse contexto de crise no ambiente rural, no início do século XX, surgiu a Via Campesina, uma organização internacional de camponeses que levantava as bandeiras da reforma agrária, da soberania alimentar das populações, da equidade de gênero na movimentação política e no fim da violência no campo contra os pequenos produtores. O Brasil destaca-se no que diz respeito à luta pela melhor distribuição de terras no meio rural. Ao longo da história, movimentos como as Ligas Camponesas e movimentos dos trabalhadores, como o MST, lutam pela reforma agrária e por melhores condições de trabalhos rurais. O Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária e o órgão federal responsável por tratar do assunto. Então, nós vamos falar então sobre algumas fronteiras e áreas de risco. Como você já estudou no capítulo anterior, o deslocamento de pessoas entre os países latinos-americanos e entre estes é o país fora da região, especialmente os Estados Unidos. Bom, então aqui, gente, a gente vai falar da situação, faz com que a região que faz fronteira desperte a atenção das autoridades de ambos os países de toda a comunidade internacional. Ainda segundo a ONU, o número de mortes registradas na região de fronteira entre os Estados Unidos e o México representam 65% do total registrados nas Américas, tornando a maior e a mais letal do continente. Então, aqui, essa questão de fronteiras, principalmente dos Estados Unidos e do México, que houve grande conflito, principalmente nos anos anteriores, se vocês souberem aí da história, quando os Estados Unidos levantou o muro, impedindo então aí os mexicanos para atravessar, de dar acesso aos Estados Unidos, foi um conflito aí bastante grande. Bom, essa imagem que está aparecendo para vocês aí é a atividade que vocês vão ter que fazer. Página 138, do 1 ao 4. Página 144, números 1 ao 4. Página 150, números 7 e 8. Página 157, número 1. Somente respostas. Não será necessário copiar as perguntas. A atividade vai valer ponto.
Bom, na página 138, a número 1 fala que regiões ocuparam, respectivamente, os maias, os astecas e os incas. Bom, vocês vão falar então, né, a partir do que esses povos pré-colombianos ocuparam as terras da península de Yucatán e da América Central. Os astecas habitavam a região central do México e os incas habitavam a região que hoje corresponde ao Equador, Peru, Norte, Chile e outros aí que vocês vão ter que ver. Bom, a número 2 é para vocês citar o nome de 2 grandes grupos étnicos que ocuparam e ainda ocupam o território brasileiro. Que eu falei para vocês, né? Aí, os povos indígenas. Vocês vão citar 2 povos indígenas que ocupam ainda o território brasileiro. Qual era a população indígena estimada antes da chegada dos colonizadores portugueses às terras que seriam chamadas de Brasil? E qual a população indígena segundo o último censo do IBGE? Então, tá no livro de vocês, eu falei. Estima-se que de 5 a 8 milhões de indígenas ocupavam as terras que hoje chamamos do Brasil. E o IBGE calcula quanto? 800 mil de indígenas fazem parte das terras brasileiras e da população brasileira. Explique, a número 4, como os recursos naturais eram usados pelos povos indígenas americanos em diferentes paisagens naturais. Então, os povos nativos viviam em comunidades com diferentes níveis de organização e exploração, né? E exploravam rios, matas, onde eles tentavam achar comida. Então, vocês respondem aí. O que são os... esse daqui é o número 5, vocês não precisam responder. Então, nós vamos lá na página 144, que eu vou ler com vocês, para não ter nenhuma dúvida. Bom, que fatores históricos, políticos e econômicos fazem com que o país da América Latina, né, os países, tenham um desenvolvimento econômico relativamente baixo? Então, os requisitos, né, os requisitos históricos dos processos de colonização, as decisões políticas tomadas, além das características no setor econômico, não diversificado e dependente das grandes economias do mundo. Eu tô lendo aqui para vocês, é uma parte onde encontra a resposta. Então, vocês vão lá, desenvolvam essa resposta bem direitinho. A número 2 fala no que se refere ao processo de urbanização de muitos países da América Latina. Comente a seguinte afirmação: a América Latina é uma região urbanizada, no entanto, sem planejamento urbano. Então, gente, essa daqui vocês vão falar que a América Latina tem a maior população urbana do mundo, como eu falei para vocês. No entanto, a maioria de suas cidades e grandes centros não teve um crescimento urbano planejado. Então, vocês vão lá no livro e desenvolvam essa questão. Número 4. Do ponto de vista do planejamento urbano, cite 3 grandes desafios para os maiores centros urbanos latinos. Vocês podem falar sobre a violência urbana, a questão da moradia e a mobilidade. São temas, então, desafiadores para os governos dos grandes centros urbanos. Agora, vamos lá na página 150. Vamos lá. Essa aqui, gente, vocês vão responder só a 7 e a 8. Que a 7 fala: o que explica o crescimento significativo da população latina americana a partir de meados do século XX? Então, vocês vão falar que esse crescimento significa de processos médicos sanitários que ocorreram nos países latino-americanos na aplicação dos serviços de saúde. Então, vocês desenvolvam essa questão aí. E a número 8, qual é a principal característica dos fluxos migratórios da América? Então, vocês podem falar que a imigração na América Latina, caribenhos para a América do Norte, de acordo com dados, a imigração latino-americana aumentou consideravelmente nos últimos anos, ao passo que o percentual de imigrantes de outros continentes que viviam na América Latina permaneceu estável. Então, vocês vão lá e desenvolvam essa questão. E a página 157, vocês vão responder só a número 1, que é tranquilíssima. Quais são as raízes históricas dos países
dos principais problemas enfrentados pelos países latino-americanos na atualidade. Então, vocês vão lá, desenvolva essas questões. Essa daqui, número 1, é muito tranquila, eu nem preciso fazer com vocês. Vocês podem falar que retrata uma manifestação social, um povoamento, provavelmente em busca de trabalho e de melhorias e melhores condições de vida. Então é isso aí, galera. Se vocês não entenderam esse vídeo, assiste mais de uma vez, que com certeza vocês vão entender. Se tiver alguma dúvida, vocês mandem, né, que a gente soluciona as dúvidas. Mas não é para ter dúvida, gente, porque esse conteúdo tá no livro de vocês. Se vocês pesquisarem, se vocês buscarem aí na leitura, vocês vão entender. Essa atividade tá tranquila. Eu praticamente respondi junto com vocês, né? Eu tava aqui no texto lendo junto com vocês. As respostas se encontram todas nos livros, no livro de vocês. Então, é muito importante que vocês façam a atividade. Então, a tia Thaís, ela vai estar pontuando essa atividade e entreguem lá na escola. Tudo bem? Fiquem com Deus e até mais.